Vamos então para o nosso terceira e última parte sobre fonética e fonologia, tudo bem? Bem, você viu então agora o que é dígrafo consonantal, o que é dígrafo vocálico. Lembra que na primeira parte da nossa aula de fonética e fonologia eu falei para você da palavra representar? De que a palavra representar ela estava com 11 letras, mas que havia nela 10 fonemas. E assim, professor, mas por que são 10 fonemas? Agora você tem plenas condições de conseguir visualizar isso. Olha só, na sílaba re, cada letra teve a sua pronúncia. Pre, cada letra teve a sua pronúncia. Foram 3 letras e 3 fonemas. Agora, o que aconteceu nessa sílaba aqui? Zen. Foram 3 letras. Só que lembra que o N no final de sílaba não tem um som próprio? Ele tão somente nasaliza a vogal anterior? O que você tem aqui seria este som aqui, zen. E aí o último, tar, cada letra teve o seu fonema, ou seja, dessas 3 letras foram apenas 2 fonemas. É por isso que ao final você tem 11 letras e 10 fonemas, houve menos fonemas do que letras. Por quê? Porque aqui ocorreu aquele dígrafo vocálico, que é quando o N não produz som próprio, ele só nasaliza a vogal anterior, porque o N está terminando a sílaba. Tudo bem? Avançando agora, essa última parte nós vamos falar sobre 2 tópicos, na verdade 3 tópicos. Vamos falar sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, mas entre um e outro nós vamos falar sobre divisão silábica e eu vou desafiar você nessa aula de hoje. Vamos aqui, olha só. Encontros vocálicos, como o próprio nome diz, é quando vogais se encontram. Você percebeu que, basicamente na língua portuguesa, tá? Existe uma cadência entre consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Aí o que acontece? Algumas vezes você tem consoante, consoante, tá? Você tem aqui consoante, vogal. Consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. É muito comum essa dualidade. Existem casos em que 2 vogais aparecem uma ao lado da outra. E isso nós vamos chamar de encontro vocálico, vogais que se encontraram. Agora, como que você classifica encontros vocálicos? Você tem 2 hipóteses. Você está vendo 2 vogais, você está vendo 3 vogais. Lembra o que é ditongo? Ditongo é quando você tem 2 vogais na mesma sílaba. Você vai fazer uma divisão silábica e você vai perceber que nessa divisão silábica as 2 vogais permaneceram na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra Neuza são quantas sílabas? Neu-za. Percebe que as vogais E e U permaneceram na mesma sílaba. É um ditongo. Pai, você tem o A e o I, é monossílaba. O A está do lado do I, logo você tem aqui então outro ditongo. Na palavra glória, glória, ficaram juntas as vogais I e A na mesma sílaba. Quando 2 vogais permanecem na mesma sílaba, ditongo. Acontece que você pode fazer o tal do Uruguai. Uruguai. Lembra daquele GU que a gente conversou sobre dígrafo? Que se porventura esse U não tiver pronúncia, ele vai ser tido como ditongo. Ele vai ser tido como vogal. Lembra que GU e QU, para serem dígrafos, é quando o U não tem pronúncia? Esse U aqui tem pronúncia. Você não diz Uruguai, você diz Uruguai. Bem, como cada uma dessas vogais tiveram a sua pronúncia e somatizaram 3 vogais, temos então aqui exemplos de tritongo. 3 vogais que permaneceram juntas na mesma sílaba. A mesma coisa de averiguei. U, E e I permaneceram juntas na mesma sílaba. Tudo bem? Agora, existe, por exemplo, aqui, ó, raiz. Quantas sílabas tem raiz? Raiz. 2. Havia 2 vogais que se encontravam na mesma palavra. Porém, quando você fez a divisão silábica, cada vogal ficou em uma sílaba diferente. Quando 2 vogais ficam separadas na divisão silábica, qual vai ser o nome disso? Hiato. Por exemplo, saúde. Você está separando o A do U, não ficaram na mesma sílaba. Saara, sa-a-ra. Ficaram em sílabas separadas. Quando 2 vogais se separam na divisão silábica, é um hiato. Quer saber como que você vai lembrar disso e jamais vai esquecer? Olha para cá. Hiato é quando 2 vogais se separam, não é? Olha para a própria palavra hiato. Hiato não tem 2 vogais uma do lado da outra? Tem. Divida as sílabas da palavra hiato. I, a,
acertou. Olha que legal. O hiato é um exemplo de hiato. Jamais esqueça disso. Ditongo, di, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. Hiato é quando você tem duas vogais que se encontram na palavra, mas na divisão silábica se separam. Pegou? Pois bem, eu agora vou fazer com você um desafio de divisão de sílabas. Como assim, professor? Eu vou passar para você agora alguma técnica, porque existe uma técnica de divisão silábica. Mas inicialmente, o que eu vou fazer com você? Eu vou passar na sua tela algumas palavras e vou pedir que você faça a divisão delas. Depois que você fizer a divisão delas, você volta a apertar o play. Então, mais uma vez, vai aparecer na sua tela aqui várias palavras, tá? Vão aparecer várias palavras aqui na sua tela. Você vai dar pause, dividir as sílabas. Quando você terminar, aí que você vai dar o play. Tudo bem? Faz aí. Terminado agora, eu vou corrigir com você. Vamos juntos aqui, olha só. Tapete, muito fácil. 3 sílabas. Ta-pe-te. Maçaneta, quantas sílabas? Bem, 4. Ma-sa-ne-ta. Não foi difícil. Saara. Você pronunciou quantas sílabas? 3. Sa-a-ra. Muito legal. Advogado. Quantas sílabas você pronuncia? Advogado. Ou seja, você tem 5 sílabas. Sim ou não? Advogado. 5 sílabas. Advogado. É assim? Você vai falar, professor, para, tá errado. Aí eu pergunto, o que tá errado? Você vai falar, professor, olha o D sozinho aqui, ó, não pode. Não pode? Por que esse A aqui pode e esse D não pode? Você fala, professor, eu não sei, só sei que um pode e outro não pode. Vamos pegar a base teórica? Concentra. A base de divisão silábica na língua portuguesa é o número de vogais. Conforme o número de vogais é o número de sílabas. Professor, como assim eu não entendi? Por que tapete teve 3 sílabas? Porque foram 3 vogais. Por que maçaneta teve 4 sílabas? Porque foram 4 vogais. Saara foram 3 vogais. Logo, são 3 sílabas. Olha para mim. O número de sílabas é idêntico ao número de vogais. Idêntico. Na palavra advogado, você teve aqui 4 vogais. Se são 4 vogais, tem de ter 4 sílabas. E consoante sozinha não compõe sílaba na língua portuguesa. Vogal sozinha compõe? Sim, vogal sozinha compõe a língua portuguesa. Sílaba sozinha, não. Agora preste atenção. O que vai acontecer? Presta atenção que eu quero te perguntar. O que vai acontecer com esse D? Esse D, ele vai para frente ou vai para trás? Olha aqui para mim. Quando uma consoante termina uma sílaba, o movimento dela é para frente ou para trás? Olha para mim, o movimento dela é para frente. Professor, como assim? Sim. Quando uma consoante termina uma sílaba, o primeiro movimento dessa consoante, a intenção inicial dela é ir para frente. Só que concentra. Para que ela vá para frente, tem que ter uma vogal, porque a base da divisão silábica é uma vogal. Ou seja, esse D ele vai tentar ir para frente. Só que à frente dele tem outra consoante. Aí deu ruim. O que vai acontecer? Nesse caso, como segunda hipótese, a consoante volta. É por isso que o correto é advogado. Concentra no que eu te falei. Quando uma consoante termina uma sílaba, a intenção dela é ir para frente. Ela só efetiva a saída para frente se houver uma vogal. Se não houver, se for uma consoante, aí que essa consoante volta. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, olha só, subtenente, quantas sílabas? Subtenente. Você percebe que a palavra subtenente teve 4 vogais, logo são 4 sílabas. Suboficial. Preste atenção. A divisão silábica é essa daqui. Meu Deus, professor, eu não sabia que o correto era suboficial. Não. A fonética não muda, continua sendo suboficial. Só que concentra, olha aqui. Sub e sub são prefixos. Trans, prefixos. Bis e bis são prefixos. Aquela estrutura que vem antes da frase, tá? Que vem antes da palavra.
Todos esses prefixos tiveram o que em comum? Todos eles terminaram em consoante. Todos. E olha para mim. Quando a consoante termina uma sílaba, ela vai para frente ou vai para trás? Olha só. Suboficial. Terminou com consoante. A primeira pretensão dela é ir para frente. Só que ela só vai para frente se for outra vogal. Quando ela tentou ir para frente, ela viu o T, que é outra consoante. Deu ruim, então o B voltou. Agora, no suboficial, o prefixo sub, que termina em consoante, foi o final da sílaba. E quando ele percebeu que a palavra posterior... Opa, eu acabei errando aqui, ó. É suboficial, tá? Desculpa. Oficial. Perdão, olha só. Quando esse B terminou, ele percebeu que na sequência era um outro O. Ou seja, era uma vogal. O que ele fez? Ele se jogou para essa outra vogal. Concentra aqui. Transpantaneira. Depois do S foi outra consoante. Então, ele voltou. Agora, no transamazônica, esse S, quando ele percebeu que tinha uma vogal, ele vai ter que ir para frente. Aí vai ficar transamazônica. Tá pegando? Bisneto e bisavô, a mesma coisa. Terminou com S, vai ficar bisneto. Porque quando terminou com S e foi outra consoante, esse S, que é uma consoante, voltou. Agora, no bisavô, ficou assim. Esse S foi para frente. Tudo bem? Aí você vai falar para mim, professor, pera. Olha só. Você falou que o número de sílabas é igual ao número de vogais. No transpantaneira, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinham 6 vogais. E por que foram aqui 5 sílabas? Porque, cuidado, existe uma diferença entre vogal e semivogal. Qual vai ser a diferença entre as duas? Nós vamos avaliar isso agora. Olha só. Vamos então, professor, mas como assim vogal e semivogal? Como assim? Me ajuda aqui. Na língua portuguesa, tá? O que vai acontecer? Concentra na condição. Se, mais uma vez, olha a condicional, se houver encontro vocálico. Concentra. Se houver encontro vocálico, quando houver encontro vocálico, vai acontecer essa lógica aqui. Você vai ter como vogais as letras A, E e O. As letras I e U, elas vão ser semivogais. Como assim, professor? A, E, O vão ser vogais e U vão ser semivogais. E aí, concentra que nós vamos ver agora um conceito de tipos de ditongo. O ditongo crescente e ditongo decrescente. Professor, olha, eu estava entendendo, mas agora deu uma bugada na minha cabeça. Concentra, olha só. Na palavra história, são quantas sílabas? Você pega aqui, história. Você tem aqui esse número de sílabas. Agora, você percebeu que o encontro vocálico ficou aqui. Concentra. Na língua portuguesa, quando houver encontro vocálico, você vai ter distinção de vogal e semivogal. O I, na língua portuguesa, é uma semivogal. Já o A vai ser uma vogal. E aqui, o que vai acontecer? Você vai ter 2 tipos de ditongos. Concentra. Anota aí comigo. Você vai ter o ditongo crescente e existe o ditongo decrescente. Qual é a distinção de um para o outro? O ditongo crescente é quando você tiver uma sequência de semivogal e depois uma vogal. O ditongo vai ser decrescente se em primeiro lugar aparecer uma vogal e depois uma semivogal. E aí o que acontece? Aqui é quase que uma decoreba. Mas para você tentar assimilar, tenta fazer uma memorização numérica, quase que matemática. Como assim, professor? Olha aqui. Imagine que são 2 times, o time da vogal e o time da semivogal. O time da vogal é composto por A, E, O, ou seja, o time da vogal representa o número 3, porque 3 são vogais. O time da semivogal são 2, porque as letras I e U.
E aí concentra. Semivogal são 2. Vogal são 3. De 2 para 3, você cresce. Se primeiro vem uma semivogal, depois vogal, de tongo crescente. O time da vogal são 3, da semivogal são 2. De 3 para 2, você decresce. Vindo primeiro vogal, depois semivogal, é um ditongo decrescente. História, primeiro foi semivogal, que são 2, e depois vogal, que são 3. Logo, aqui é um ditongo crescente. Leite. Quantas sílabas tem a palavra leite? 2. Leite. Então, presta atenção. Aqui foram 2 vogais? Não. Quando houver encontro vocálico, você vai ter vogal e semivogal. Preste atenção aqui. E está no time das vogais, o I está no time da semivogal. De vogal para semivogal, de vogal que são 3 para semivogal que são 2, decresceu. Então aqui é um ditongo decrescente. Tá entendendo? Vou repetir aqui para você captar de vez. Coisa, coisa. São 2 vogais na mesma sílaba? Não. Quando houver encontro vocálico, você vai ter que fazer distinção de vogal e semivogal. O na língua portuguesa é uma vogal, o I é uma semivogal. De vogal para semivogal é ditongo decrescente. Agora, T no E, você tem 2 sílabas também. T no E. O U é uma semivogal e o E é uma vogal. De semivogal para vogal, de 2 para 3, é um ditongo crescente. Tudo bem? Então, assim, professor, na palavra transpantaneira, ali não foram 2 vogais? Não. O E foi uma vogal, porque o E está no time das vogais e o E é semivogal. Tudo bem? Isso aqui aparecem exercícios e você vai ver também nos exercícios que nós vamos fazer. Tudo bem? Vamos avançar. Último momento, então, da parte teórica, bastante simples, o conceito de encontros consonantais. O nome é muito dedutivo. O que seriam encontros consonantais? Consoantes que se encontram. Olha só. Na palavra blusa, quais foram as consoantes que se encontraram? B e L. Aqui está o encontro consonantal. Adjetivo. Quem foram as consoantes que se encontraram? D e J. Livro. Quais são as consoantes? V e R. Pássaro. S e S. Carroça. R e R. Tudo bem? Encontros consonantais é quando 2 consoantes se encontram. Tudo bem? Tudo certo aqui? Olha para mim. Cuidado, porque houve erro aqui. Senhor, como assim? Aqui e aqui não são encontros consonantais. Senhor, como que elas não são encontros consonantais? Eu estou vendo aqui, ó, um S, depois outro S, um R, outro R. Olha o que vestibular costuma cobrar. Concentra. Encontros consonantais é diferente de dígrafo. Recapitula o que nós vimos na segunda parte da aula. O que são dígrafos? Dígrafos são 2 consoantes com som de uma só. A palavra pássaro é um dígrafo. Para ser encontro consonantal, cada consoante tem que ter a sua pronúncia. Na palavra blusa, você pronunciou o B e o L. Legal, encontro consonantal. Blusa. O B e o L foram pronunciados. Na palavra adjetivo, o D e o J, cada uma teve a sua pronúncia. Encontro consonantal. Livro. O V e o R, cada uma teve a sua pronúncia. Encontro consonantal. Agora, você não disse pássaro. Você não falou carroça. Esse RR e SS são 2 letras que produzem um som. Logo, esses 2 aqui foram dígrafos. Então, concentra que você precisa saber a distinção entre encontro consonantal e dígrafo. E qual vai ser a diferença? No encontro consonantal, cada consoante tem sua pronúncia. Já no dígrafo, são 2 letras para um som apenas. Tudo bem? Vou fazer com você agora um exercício para que você visualize como que isso cai em vestibulares. Vamos aí. Bem, dá uma olhada nessa questão que eu quero fazer com você. Ele disse, assinale a alternativa cujas informações acerca de palavras do texto estejam corretas. Primeira que foi a palavra da letra A. Em inteira, há 6 fonemas, devido à ocorrência de um dígrafo. Inteira foram 6 fonemas por causa de um dígrafo? Vamos lá. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Divida sílabas. Então vamos aqui. Inteira. Concentra. Na primeira sílaba, teve alguma particularidade? Bem, teve. Você tem um N no final de sílaba. N no final de sílaba não produz só som próprio.
ele tão somente nasaliza a vogal anterior. Então você teve duas letras, mas somente um fonema. TI, teve alguma particularidade? Teve, duas vogais que se encontraram. E é uma vogal, o I é semivogal. Aqui então teve aquele ditongo decrescente. Mas enfim, para a produção de pronúncia, de som, cada uma teve a sua pronúncia. E Rá, cada uma teve a sua pronúncia. Ao final você teve 6 fonemas. E ocorreu um dígrafo, que é aquele dígrafo vocálico. Bem, parece que a letra A está correta. Vamos confirmar? Olha a letra B. Na palavra determinado ocorre um dígrafo representado por R e M. Ele falou que aqui seria um dígrafo. Nós acabamos de ver. Isso aqui é um dígrafo ou é um encontro consonantal? Para você saber, cada letra teve a sua pronúncia determinado. O R teve a sua pronúncia e o M também teve a sua pronúncia. O que ocorreu aqui foi um encontro consonantal. Não ocorreu um dígrafo como a letra B falou. Logo, a letra B está errada. C. Em conhecimentos, o segmento NH representa um encontro consonantal. Fala, é assim, professor, olha, tem o NH, cada uma consoante. Para ser encontro consonantal, cada consoante tem que ter sua pronúncia. E o H na língua portuguesa não tem pronúncia. O que ocorreu aqui foi um dígrafo. Logo, a letra C está errada, falsa. Letra D. Nas palavras texto e deixam, a letra X representa o mesmo fonema? Texto, esse X está com som de S. Agora, deixam, ele está com som de CH. Não foram o mesmo som, falso. E olha a letra E. Diferentes possuem o mesmo número de letras e fonemas. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 letras. Foram 10 fonemas? Ó, diferentes. Divide sílaba. Na primeira sílaba, nada de diferente, nada de... Agora aqui, o N está no final de sílaba. Então ele tão somente nasaliza a vogal anterior. O N não vai ter um som próprio. Ou seja, vai ser essa pronúncia, vão ser 2 fonemas. Ou seja, no final são 10 letras, porém 9 fonemas. Não foi o mesmo número de letras e de fonemas. Logo, a alternativa correta está com a letra A. Tudo bem? Você tem então agora uma lista de exercícios para fazer. Resolva, retome a teoria e depois vá para os exercícios. Ótimo estudo para você. Tudo que você precisava ver para a parte de acentuação gráfica você está vendo aqui. Nosso próximo encontro são as regras de acentuação. Ótimo estudo para você. Um abraço, até mais.